Hoje aqui o tema que a gente vai tratar é como a gente faz para montar uma carteira de investimentos, pensando em médio e longo prazo e levando em consideração a sua idade, a idade da pessoa. Essa que é o que a gente quer fazer aqui hoje. Então, qual que é a ideia? A ideia vai ser o seguinte, a gente pega a idade da pessoa, vou começar já aqui, vai ter aqui uma informação que vai ser a idade dela, e, sim, a minha esposa está aqui comigo, ela vai sempre me falar se tiver alguma pergunta. Bom, Bel, fica assim? Então, a gente vai pegar a idade da pessoa. Vamos supor uma pessoa que tem aqui a minha idade, 37 anos, tá? Então, a idade da pessoa, sempre pensando em anos. A gente vai fazer. Eu tenho uma pessoa que tem 37 anos. Como que a gente faz para ter a seguinte coisa? A gente vai pensar sempre um percentual da carteira em renda fixa e um percentual da carteira em renda variável. Quando eu estou falando carteira, para ficar um pouquinho mais claro o que é a carteira de investimento, é o seguinte. Em geral, quando a gente coloca dinheiro na poupança, a gente só está fazendo está guardando dinheiro num único lugar, somente na poupança. E tem várias formas de você colocar dinheiro. Então, por exemplo, tem gente que gosta de comprar apartamento e alugar apartamento. Então, essa pessoa é um investidor imobiliário, que a gente fala. Então, ele vai tendo vários tipos de imóveis. Ele pode ter um imóvel que é imóvel residencial, ele pode ter uma casa, por exemplo, ele pode ter um apartamento, ele pode ter imóveis comerciais, ele pode ter apartamentos comerciais, né? Seriam condomínios comerciais. Então, ele vai montar a carteira, seria você diversificar o seu tipo de investimento. Essa que vai ser a ideia, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser qual que é o percentual que eu quero ter de renda fixa e qual que é o percentual que eu quero ter de renda variável, tá? Então, essa vai ser uma das coisas que a gente vai ver aqui hoje, que foi o que eu comentei rapidamente na aula passada. Então, como que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, a gente começa assim, pensando na idade de uma pessoa, então 37 anos, que é no meu caso, e aí a gente faz assim, a gente vai colocar um referencial. A gente vai falar que esse referencial vale 80, tá? E por que 80? 80 está muito relacionado com a expectativa de vida aqui no Brasil, tá bom? Então, 80 vai estar relacionado seria como se fosse, vai ser a nossa expectativa de vida. Quem pensa em colocar um pouco mais, quiser colocar 100 anos, também pode, mas, enfim, nos Estados Unidos, geralmente, eles usam 100. Aqui no Brasil, é mais comum usar 80, tá bom? Aí, o que a gente faz? A gente quer saber qual que é o nosso percentual em renda variável. E outro é o percentual... Opa, desculpa, deixa eu voltar para cá. É o percentual em renda fixa que a gente quer encontrar na nossa carteira. Então, como que a gente faz para ver o percentual de renda fixa e o percentual de renda variável? Você vai fazer o seguinte. Para saber o quanto que eu vou colocar em renda fixa e o quanto que eu vou colocar em renda variável, eu vou fazer uma continha que é mais ou menos a seguinte. A gente pega o total que eu tenho, ou seja, 80, certo? Menos a minha idade, 37, 43. Então, significa que eu vou colocar 43% em renda fixa, em renda variável, tá? Então, eu teria 43% em renda variável. E agora, o quanto que eu tenho em renda fixa? O quanto que eu tenho em renda fixa é o quanto que vai faltar para 100%. Então, seria 100% menos 43%. Então, seria 57% em renda fixa. Tá ok? Tá bom. Isso aqui é uma maneira de você trabalhar. Para quem que funciona bastante esse tipo de configuração? Esse tipo de configuração aqui vai ser para as pessoas que são pessoas que a gente chama que tem o perfil conservador. Tá? Ele vai ser um perfil mais conservador. A pessoa aqui é uma pessoa que... Opa! Essa pessoa que tem um perfil mais conservador é uma pessoa que prefere colocar seus investimentos em renda fixa, mais em renda fixa e menos em renda variável. Tá certo?
Agora, a gente pode montar, então, um perfil, que é um perfil agressivo. Como que seria esse perfil agressivo? Ele é o inverso desse aqui. Então, no perfil agressivo, a gente tem o contrário. A pessoa colocaria 57% em renda variável e 43% em renda fixa. Tá certo? Então, esses aqui são perfis mais... um perfil mais agressivo, esse aqui é um perfil mais conservador. Então, a ideia aqui é o seguinte, se você é uma pessoa mais conservadora, você sempre vai tentar colocar um maior percentual em renda fixa, certo? Se você tem um perfil mais agressivo, você coloca um maior percentual em renda variável. Esse é um modo de ver, esse é um jeito que você tem de trabalhar, tá? Outro ponto que você pode levar em consideração também, ainda relacionado à sua idade, é o seguinte, se você for uma pessoa bem conservadora em relação aos seus investimentos, ou seja, você não gosta de correr grandes riscos, que eu já vou explicar um pouquinho como que a gente fala um pouquinho sobre esses riscos, quanto mais idade você vai tendo, quanto mais velho você é, mais você vai colocar seus rendimentos em renda fixa, certo? Isso daqui é uma lei, é uma regra? Não, não é nada de lei nem regra, tá certo? É somente um jeito de fazer, tá ok? Tem gente que vai preferir colocar 70% em renda fixa e 30% em variável. É um exemplo. Tem o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo em bolsas de valores. Ele já é bem idoso e tudo mais, por volta de 70, 80 anos, ou até acho que um pouco mais de 80. 100% da renda, 100% do patrimônio dele é colocado em 100% dos investimentos dele, perdão, é colocado em renda variável, por exemplo, tá? Mas tem um porquê que ele faz isso, tá certo? Então, assim, a maioria, o que ele, pelo menos as notícias que eu tenho são essas, tá? Até onde eu li, o Warren Buffett faz isso. Então, assim, tudo vai depender do quanto você vai querer estar disposto a ter uma relação com o risco. Seria o seu, como você vai querer trabalhar o risco. Então, o que seria o risco? Quando a gente fala de risco, pensando um pouquinho aqui, a gente tem que falar de risco e tem que falar de retorno. O que acontece em investimentos? Quanto maior o seu risco, maior é o seu retorno. Quanto menor o seu risco, menor é o seu retorno. E o que seria o risco? Esse risco aqui está relacionado ao risco de perder dinheiro, literalmente. É isso que é o risco. E o retorno? O retorno é o retorno financeiro. Certo? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. Se você pega a renda fixa, por exemplo, se você pega... Vamos pegar a poupança, tá? Poupança dá um rendimento baixinho, baixinho, baixinho. A gente fala assim, nossa, poupança não é nem investimento. Ela está te pagando alguma coisa, é um investimento. Não tem como fazer, tá certo? O que está acontecendo ali? Ela te dá um retorno muito baixo. Por que o retorno dela é pequeno? O retorno dela é pequeno porque o risco dela é pequeno. Você tira o dinheiro a hora que você quer, você coloca o dinheiro a hora que você quer, né? Eu tenho um texto simplesmente falando de poupança, tem vários textos falando de poupança, como funcionamento, algumas ideias lá no meu blog. Então, assim, poupança é um bom exemplo. Outro exemplo de renda fixa é o Tesouro Direto que eu falei na aula passada, nas aulas passadas. O Tesouro Direto, ele tem um retorno baixo comparado à renda variável, muitas vezes, tá? Ele tem um retorno baixo, um retorno pequeno, só que o risco dele é um risco pequeno, tanto que investimento ele é considerado um investimento livre de risco. Tá certo? E aí, onde você tem retornos mais altos? Por exemplo, ações. Ações, investimento em ação, você tem retornos maiores, só que você tem riscos maiores. E aí tem várias maneiras de se trabalhar com a ação, tá certo? Eu vou falar um pouquinho no futuro com vocês. Então, o que acontece aqui? A ideia
que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é o seguinte, você tem, então, quando se fala em risco e retorno, quanto maior o seu retorno, maior o seu risco, e quanto menor o seu retorno, menor o seu risco, ok? Então, o que a gente faz geralmente? A gente tenta encontrar um equilíbrio que te deixe confortável, sempre lembrando isso, é um equilíbrio que deixe a pessoa confortável dentro dessa ideia de risco e retorno. É aí que, então, entrou essa ideia aqui que eu falei de você fazer um percentual de um perfil conservador e um perfil agressivo para você ter sua carteira, tá? Então, a ideia fundamental que você precisa ter é essa. Você fala assim, tá, eu quero ter um perfil mais conservador, eu vou colocar um percentual maior em renda fixa. Ah, eu quero ter um perfil mais agressivo, eu vou colocar mais dinheiro em renda variável. Essa é a ideia, tá bom? Sempre é isso que você vai ter que balizar, tá certo? Qual o retorno que você tem? Ah, o retorno é alto, então o risco vai ser alto. Ah, o retorno é baixo, o risco vai ser baixo. Um exemplo bem claro disso é uma pessoa, por exemplo, que abre uma loja, tá certo? Se a pessoa abre uma loja, ela tem muitos riscos envolvidos ali. Ela tem risco de não vender, tá certo? Tem risco de ter oscilações em preços, tem risco de fornecedor não entregar, tá? Só que o retorno, em geral, de comércio são altos retornos sobre o investimento, ok? Então, são todos detalhes, assim, que muito importantes para a gente começar a compreender como que a gente monta essa carteira. Então, vamos supor o seguinte, vamos montar uma carteira, depois que a gente compreendeu aqui um pouquinho, vamos montar uma carteira um pouco mais conservadora. Então, a gente vai montar uma carteira e eu vou abrir essa carteira, como a gente pode fazer. Então, montar uma carteira, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma carteira conservadora. Essa carteira conservadora, a gente vai colocar aqui renda fixa e renda variável. Eu vou colocar aqui em renda fixa 55%. Vou colocar renda variável o restante. Então, no total, eu tenho aqui 100%. Aí, o que acontece aqui? Quando eu falo colocar, vai ser o percentual. Isso aqui é o percentual de dinheiro, tá certo? De reais investido. Isso que você vai fazer. Aqui que começa a sua organização. Então, que passo nós estamos? Estamos no seguinte passo. A pessoa aprendeu a se organizar financeiramente, viu que sobra para ela uma quantidade de dinheiro todo mês, ou se ela conseguiu se organizar, que ela já fala assim, tá, eu vou investir todo mês 15% do que eu recebo, por exemplo, ela já tem isso daí como meta, ou 20%, tanto faz, tem que ver o quanto cabe no seu bolso, e para isso tem toda uma organização que já falei em aulas passadas, tem vídeos meus que é por aí, tem textos falando sobre isso. E aí, o que você vai fazer? Desse percentual que você vai guardar do seu salário, você vai colocar 55% desse valor em renda fixa e 45% em renda variável. Essa vai ser a ideia. Então, vamos fazer algumas simulações. Então, como que seriam essas simulações? Vamos supor que a gente vai ter uma pessoa... Aqui vamos pegar um exemplo. Vamos pegar uma pessoa que tem um salário... Esse salário dela, vamos supor que é de R$3.500. Certo? Tem aqui uma pessoa que vai ter um salário de R$3.500 no mês, tá? Vale para qualquer valor. Depois eu simulo com outros que vocês vão ver que é totalmente plausível. Desse salário dela, ela vai poupar. Vou colocar poupar barra investir, que poupar ou investir, 15%. Então, o valor de investimento que ela vai ter vai ser 15 vezes 3.500, R$255 do mês. Tá certo? Então, é isso que vai acontecer com ela. Como que ela teria que montar essa carteira dela? Ela tem que colocar em renda fixa e renda variável. Então, ela vai pegar esse valor, colocar
Em renda fixa, 55%. E renda variável, esse valor, vezes 45%. Aí que começa o jogo, tá? O que acontece aqui? Como que você pode colocar em renda fixa ou variável algumas situações, tá certo? Quando você está pensando em investimento a partir desse valor aqui, todo mês, uma coisa interessante para você começar a fazer, se você quer trabalhar com renda variável, é sempre interessante você ter valores um pouquinho maior que esse valor aqui que você tem. Então, o que você pode fazer? Você pode juntar durante alguns meses esse valor aqui. Então, por exemplo, você pode pegar o valor da renda variável, juntar durante uns 6 meses na poupança, criar uma gordura, ou seja, criar um valor maior e entrar depois comprando ações. É o primeiro ponto, tá? Que é renda variável. Ou você pode colocar num fundo de investimento de multimercado. É outro ponto, tá certo? E a renda fixa, já dá para trabalhar com esse valor? Dá. Como que você pode fazer para trabalhar com esse valor em renda fixa? Tesouro direto. Tesouro direto, que eu comentei a aula passada, é uma das melhores maneiras que você tem para trabalhar aqui. Certo? Então, assim, ele funciona bem, ele é bacana, ele trabalha super tranquilo, tá certo? E você vai conseguindo colocar todo mês esse valor na renda variável. Não, perdão, todo mês esse valor na renda fixa, tá certo? Você vai colocando lá no Tesouro Direto todo mês, então você pode ir colocando esse valorzinho aqui todo mês no Tesouro Direto. Esse é um primeiro ponto. Então, o que acontece? Em cima desses valores aqui, que a gente chegou, como que a gente pode pensar o que você vai fazendo ao longo do mês? Então, você vai fazer o seguinte, fala assim, olha, eu vou começar a pensar em cima de alguns meses. Então, eu vou chamar aqui de mês. Tá? Então, aqui você vai ter o mês zero. O que é o mês zero? Por exemplo, você começou no mês de janeiro. Tá? Então, mês zero, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, mês 7, mês 8. Eu vou colocar somente 8 meses aqui para a gente, depois vocês vão ver o que vai acontecendo. Aqui você vai ter o seu valor renda fixa. Vou colocar assim, renda fixa, para ficar mais fácil, tá? Então, aqui eu vou chamar de renda fixa para a gente agora, trabalhar assim que é mais fácil. E aqui eu vou chamar de renda variável, tá? Aqui vai ser o valor de renda variável. Então, qual que é a ideia? Todo mês, você vai colocando aqui em renda fixa, tá certo? E aqui você vai guardando esse valor até chegar a um valor melhor para a renda variável. Esse é simples assim, pessoal. A única coisa que você precisa ter para fazer isso daqui é disciplina de todo mês, saber o quanto você ganhou, pegar seus 15%, ir lá pegar na renda fixa, entrar na corretora, pegar o tesouro direto, pegar o valor do tesouro direto, ir lá comprar o seu tesouro direto, como eu falei na aula passada. Ok? Então, assim, essa ideia aqui que você vai fazendo, isso aqui é uma boa maneira para você fazer investimentos de médio e longo prazo. O que seria investimento de médio e longo prazo? Como eu falei na aula passada. Investimento de médio prazo está falando de até 3 anos. E quando está falando de investimento a longo prazo, já está pensando mais de 3 anos, 3, 5, 10 anos para frente. Tá? Então você consegue montar essa carteirinha aqui para você. Então, aí dentro desse valor de renda fixa, o que você pode abrir esses valores aqui é quanto que você vai colocando, por exemplo, no Tesouro Direto, quanto que você vai colocando num CDB, quanto que você vai colocando numa LCA, quanto você vai colocando numa LCI, tá ok? E aí, tudo isso a corretora vai mostrando para você. Então, o que você pode fazer? Você pode ir por metas. O que eu estou falando ir por metas? Ir por metas é o seguinte, então, só para ter uma ideia aqui, bem básica, tá? Sem pensar em juros, ó, em 8 meses, você chegou num valor, se a gente fizer uma soma básica aqui, ó, R$ 4.725, tá? O que você foi investindo. Então,
Aí, dá para continuar nos outros meses? Sim, continua na mesma ideia, tá certo? E você vai sempre se organizando para colocar esse valor. Até aí, acho que ficou ok, tá? Renda variável e renda fixa. Muito bem. Como que funciona agora o que você pode fazer na renda variável? Certo? Então, o que acontece? Você pode trabalhar por metas, porque assim, eu concordo que não é fácil você falar assim, eu tenho R$ 288,75. O que eu faço com isso? Eu vou comprando um pouquinho de cada vez, vou comprando LCA, vou comprando LCI um pouquinho. Eu gosto de trabalhar por metas. Que quando eu falo, o que eu estou querendo dizer por metas? Eu falo assim, olha, eu quero montar uma carteira que chegue num valor, por exemplo, de R$20 mil. Você vai montar uma carteira. Vou começar com renda fixa, tá bom? E esse valor da sua carteira em renda fixa, você vai ter aqui vão ser suas metas. Então, você fala assim, ó, Tesouro Direto. Assim, tá, a minha meta no Tesouro Direto é ter R$20 mil, por exemplo. É uma meta, tá certo? CDB. Eu quero ter mais 20 mil, mais 15 mil reais. Entende? Já tem agora aqui 35. E aí você vai falar, LCA. Eu quero ter 10 mil reais. LCI, mais 10 mil. LC, mais 10 mil, por exemplo. Tá? Isso daqui, para você começar a trabalhar, eu acho excelente, para você criar hábito e colocar uma meta. Só aqui, olha que interessante. São 65 mil. Entende? São 65 mil que você vai colocar em renda fixa. Poxa, mas 20 mil, vou precisar de muito tempo. Mas 65 mil, eu vou precisar de muito tempo. Depende de você, vai depender de quanto você consegue acumular, de quanto que você consegue poupar, de quanto que está, como que está a sua organização. O que eu posso falar para vocês por experiência é o seguinte. Quando você se organiza e coloca a meta, em geral, você se supera. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o que significa superar? Você atinge a meta antes do esperado. Tá? Você vai atingir sua meta antes do esperado mesmo. Tem um vídeo meu que vira e mexe eu mando para as pessoas que estão na lista de e-mails, na minha lista de e-mails. E nessa lista, e esse vídeo é um vídeo que tem uns 45 minutos, mais ou menos, 50 minutos. Ali eu faço uma organização de como a pessoa pode fazer para se organizar no espaço-tempo com dinheiro e como ela consegue fazer para eliminar algumas dívidas. E percebe que é super... Eu mostro que a meta que eu coloco para a pessoa, ela consegue resolver o problema antes, tá certo? Ou seja, a gente coloca uma meta para a pessoa, fazendo simplesmente uma simulação, e se ela seguir os passos daquela simulação e for disciplinada, ela consegue resolver o problema antes. Então, é bem interessante, tá certo? Então, aqui, total, novamente, então, 65 mil, tá ok? Desses 65, isso daqui, ó, seria o quanto você quer chegar. Puta, mas eu preciso chegar tudo ao mesmo tempo? Não precisa chegar tudo ao mesmo tempo. Pode fazer por partes. Então, primeiro, você fala assim, tá, eu quero juntar 20 mil em Tesouro Direto. É o primeiro momento. Depois eu quero, atingiu essa meta? Isso aqui está ok? Vai para a próxima. Ah, eu quero atingir agora 15 mil em CDB. Fez essa meta? Vai para a próxima. E assim vai, sucessivamente. Tá? Conforme você vai cumprindo uma meta, você vai indo para a próxima. Se a pergunta for, dá para colocar tudo no Tesouro Direto? Dá. Por que não? Dá para colocar sim. Qual que é o detalhe do Tesouro Direto? Se você, como eu falei na aula passada, se você tirar esse dinheiro antes do valor do vencimento, para alguns papéis do Tesouro Direto, para alguns tipos de Tesouro Direto, você pode perder dinheiro. Tá? Então, esse detalhe. Vantagens e desvantagens do CDB. É interessante você sempre pegar o CDB na corretora, tá certo? Onde ele esteja sempre valendo mais
que 100% da aplicação básica, que a gente chama de CDI. Sempre mais que 100% que isso, que está relacionado à taxa Selic, tá? Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, tem dois tipos de CDB. Tem alguns CDBs que você pode fazer liquidez diária depois de 30 dias. Então, significa o seguinte, você coloca um dinheiro lá, você compra o CDB, tá certo? E aí, depois de 30 dias, você pode resgatar a qualquer momento. Essa é a primeira modalidade. A segunda modalidade, você só vai poder mexer no dinheiro num prazo estipulado. Que esse prazo estipulado é dado no momento que você vai comprar. Então, ele fala assim, esse CDB aqui você só vai poder mexer só vai poder resgatar esse dinheiro a partir do dia 31 de julho de 2019. Ou a partir do dia 1º de janeiro de 2020. Tá? Ele sempre vai colocar para você o tempo que você vai mexer. Tá bom? A vantagem é o seguinte, conforme você coloca um dinheiro nele, você sabe que você não pode mexer, então é legal o seguinte, esse dinheiro lá você esquece. Ele vai render para você e você esqueceu o dinheiro. Isso que é legal, você coloca todo mês e vai esquecendo dele. É um dinheiro que você sabe que você não vai trabalhar nunca. Então, voltando num outro ponto, que eu comentei na aula passada, que está relacionado com o fundo de reserva emergencial, para você fazer essas carteiras de investimento, então voltando nas aulas passadas sempre, você já tem que ter feito toda a sua organização financeira, ter construído o fundo de reserva emergencial, enfim, todos esses passos já têm que ter sido criados para você conseguir fazer essa parte aqui, tá bom? LCA, isso aqui são letras de crédito de agronegócio, que a gente chama. Eles funcionam bem, é bem interessante, o legal é que eles não incidem impostos de renda em cima dele, então é muito bacana de você investir. O difícil, na verdade, é encontrar isso daqui para comprar. Em geral, o que acontece nas corretoras, quando você se cadastra em uma, eles mandam mensagem para você falando, olha, a gente tem agora, hoje está com LCA vendendo, quem quiser comprar, entra na plataforma e compra enquanto existir, tá certo? LCI é a mesma coisa e letras de crédito, aqui que são letras de crédito de financeiras, funcionam da mesma forma. São seguros? São, fica tranquilo, tá certo? Sempre pensando o seguinte, quando você comprar, principalmente esses tipos de papéis aqui, não compre papéis para longo prazo, que passe de 2 anos, sempre inferior a eles. E outro ponto é que nós temos aqui uma coisa chamada que está relacionada ao Fundo Garantidor de Crédito. Tá? Então, deixa eu explicar para vocês. Esses amigos aqui está relacionado ao Fundo Garantidor de Crédito. Então, esses amigos relacionados ao Fundo Garantidor de Crédito. Então, vamos lá. O que é isso? O Fundo Garantidor de Crédito, ele vai fazer o seguinte. Ele é uma reunião de todos os bancos que a gente tem aqui no Brasil, para não deixar com que, se aconteça alguma coisa com algum banco e os investidores que ali estavam, ou seja, as pessoas que compraram, que investiram, compraram o CDB, que investiram naquele banco, se o banco vier a entrar em liquidação, que a gente chama quebrar, a pessoa não perde o seu investimento. Mas ela não perde o que do seu investimento? Ela não vai perder o valor principal. Não perde o valor principal. Então, o que é não perder o valor principal? Não perder o valor principal é o seguinte. Se a gente pegar um exemplo de uma pessoa, ela vai lá. Um exemplo aqui. Ela compra, ela faz uma aplicação de 10 mil reais num CDB no banco X, certo? E essa aplicação era para 5 anos, entendeu? Valendo aí 6,8% ao ano, por exemplo, tá? É a taxa Selic hoje, um pouco mais, então ela ficaria um pouco mais que a Selic, a gente está pegando um valor maior que a Selic, para 5 anos, o que vai acontecer? Vamos supor que esse banco X, daqui 2 anos, ele quebre.
para você não perder esse dinheiro, esse fundo garantidor de crédito vai garantir esses 10 mil reais de volta para você. Então, ele vai te devolver o valor que você investiu sem os juros. Os juros ele não vai te pagar, mas você não perde pelo menos o valor principal. Por isso que é o fundo garantidor de crédito. Tá certo? É isso que ele vai fazer para você. O que acontece aqui nesse ponto desses 10 mil reais? Tem um valor máximo que esse fundo consegue te devolver por CPF e por instituição. E esse valor máximo hoje, tá certo? Atualmente está em 250 mil reais. Então significa o seguinte, que se eu investir 250 mil reais aqui num CDB no banco X, durante 5 anos, e aí chega lá no terceiro ano, esse banco vem a quebrar, até esses 250 mil reais eu consigo de volta. Tá claro? Agora, vamos supor que eu coloquei 300 mil reais nesse banco. E esse banco vem a quebrar. Quanto que eu vou conseguir de volta? Apenas 250 mil reais pelo fundo garantidor de crédito. Aí você vai perder quanto? Você vai perder 50 mil. Tá? Então, tem esse risco? Tem. Esse risco existe? Existe. Ele é um risco alto? Não, é um risco baixo. Por isso que o retorno dele é um retorno baixo. Risco baixo, retorno baixo. Deu para entender? Tá certo? Quanto menor o risco, menor o retorno. Então, é essa a ideia que você tem para entender tudo isso. Tá? Então, é bem claro. Então, esse fundo garantidor de crédito aqui, que eu falei para vocês, essa CDB, LCA, LCI e LC, está dentro do fundo garantidor de crédito. Tá? O fundo garantidor de crédito funciona para tesouro direto? Não, porque o tesouro direto é considerado que a gente chama de livre de risco. Por quê? Porque literalmente, como eu já falei para vocês estão colocando dinheiro para o tesouro, para o governo federal, tá certo? E para dar algum problema e o governo federal não te pagar, é somente se o país quebrar. Se o país quebrar, significa que a gente vai ficar 50 vezes pior que a Venezuela, e isso não vai acontecer, tá certo? Isso não tem como acontecer, tá bom? Por isso que a gente chama de livre de risco, tá? Então, é bem importante compreender essa ideia de fundo garantidor de crédito, porque sempre a pergunta assim, e se der o problema o banco? Se der problema, você está garantido, tá bom? Então, isso fica claro. Uma pergunta para minha esposa. Tá aparecendo tudo isso no computador aí? Beleza, pergunta feita. Vamos lá. Bom, então, como eu falei para vocês, vocês podem ir fazendo por metas, tá? Aqui na carteira, a sua carteira de renda fixa. Tá sempre lembrando os percentuais que a gente viu aqui em cima da sua renda fixa e variável, tá? Tá bom. E aí, como que funciona a sua renda variável? Sua renda variável, você pode compor por ações, aí você pode montar uma carteira apenas com ações. Você pode fazer com fundos de investimentos multimercado. Por exemplo. Você pode fazer com fundos de ações. Qual que é a diferença entre você investir em ações e investir em fundos de ações? A diferença é o seguinte. Nessa primeira, você é responsável por comprar a ação e vender a ação pela corretora. Aqui no fundo, você está fazendo o seguinte, você está pegando o dinheiro, colocando naquele fundo de investimento. O fundo de investimento em ações, ele vai ter uma pessoa responsável por pegar esse seu dinheiro e fazer as melhores aplicações possíveis, tá? E esses fundos de investimentos, eles são fundos de investimentos que eles já vão falar para você aonde eles vão investir, em quais ações eles vão investir, tá certo? Então, eles já falam para você, nós vamos investir nas ações A, B, C, D, E e F. E já fala para você, a gente vai investir ali. Então, você está dando para uma pessoa fazer esse trabalho para você. Tanto que esses fundos aqui, eles cobram um percentual de taxa de administração para poder fazer isso. Tá bom?
Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir falando. Alguém teve pergunta, Lucas? Qual é a taxa no Tesouro Direto? Ah, aqui, a Maritelma. Tá bom. Maritelma, a taxa é o seguinte. Pessoal, já volto aqui na renda variável, tá? Voltando um pouquinho no Tesouro Direto. Maritelma, a taxa no Tesouro Direto é o seguinte. Você tem vou chamar de taxa e imposto, são duas coisas que você paga. Então, a primeira, a taxa no Tesouro Direto vai depender da corretora. Primeiro que ela depende da corretora que você vai trabalhar. A maioria das corretoras atualmente não cobram taxa nenhuma para o Tesouro Direto. Você opera sem pagar taxa nenhuma para a corretora. Então, isso já é muito bom. Quem cobra taxa para operar em Tesouro Direto são bancos. Então, não compensa comprar Tesouro Direto via banco, compensa comprar Tesouro Direto via corretora. Tá? Então, primeira coisa é essa. Então, as corretoras não cobram taxa. Outra taxa que existe do Tesouro Direto é uma taxa que está relacionada a uma custódia que a gente vai pagar para B3, que é a antiga Bovespa, porque tudo que a gente vai fazer, todos os registros que a gente faz de compra e venda de qualquer tipo de papel, de qualquer ativo mobiliário, vai ficar registrado na B3, tá? Que é a antiga CETIP, enfim, tá tudo lá dentro agora. Então, o que é ela? Ela é como se fosse um cartório que registra aquilo que você tem lá e deixa lá guardado. Você pode levar um dia lá e requisitar o que você tem, por exemplo, no caso online, tá? Então, você paga uma taxa, ela equivale a 0,3% ao ano. E é cobrada em dois momentos. Ela é cobrada metade, ou seja, 0,15% no final do primeiro semestre, e 0,15% no final do segundo semestre. Isso feito em todo ano. Tá? Então, esse 0,3%. Outra coisa que você tem, aí são os impostos. Como que funcionam os impostos para o Tesouro Direto? Até o momento, tá? Gosto de falar até o momento, porque como mudou o governo atualmente, muita coisa pode mudar. Mas até o momento funciona da seguinte forma. Quando você aplica no Tesouro Direto, um dos impostos que você tem, que é o IOF, que é o imposto IOF, esqueci a sigla, mas é imposto alguma coisa financeira. Esse IOF, ele vai funcionar da seguinte forma. Você só vai pagar o IOF se você resgatar o Tesouro Direto dentro de 30 dias. Se você colocou um dinheiro no Tesouro Direto e ele ficou mais que 30 dias ali dentro, o IOF você já não paga mais, tá? Então ele tem um percentual, não me lembro quanto que é, porque eu nunca retiro o meu dinheiro do Tesouro Direto antes de 30 dias que eu sei desse imposto, então não compensa mexer. Mesmo porque se for para você colocar um dinheiro no Tesouro Direto e retirar antes dos 30 dias, coloque na poupança, tá bom? Se for para você ficar tirando e colocando dinheiro de aplicação, não compensa, tá? A aplicação não funciona assim, a aplicação financeira funciona. Você coloca o dinheiro lá e deixa por um tempo que você vai predeterminar, tá bom? E tem que ser um tempo razoavelmente longo. Quando eu falo longo, assim, sempre pensando mais que um ano, que isso é legal. Menos que isso não compensa. Menos que um ano, pelo menos, não recomendo. E o último imposto que você tem é o imposto de renda. E o imposto de renda, ele vai funcionar da seguinte forma. Ele é o que nós chamamos hoje de imposto regressivo. Quanto mais tempo você deixar, menos imposto você vai pagar. Então, funciona assim. Ele começa com 27,5% e ele vai decaindo esse valor, tá certo? Até chegar a 15%. E 15% você só vai pagar 15% se deixar o seu valor ali acima de 2 anos. Então, você colocou um dinheiro no Tesouro Direto. Se você tirar depois de 2 anos, você só vai pagar um imposto de renda sobre o seu rendimento, lembrando muito bem isso, sobre o seu rendimento, de apenas 15% sobre o seu rendimento, tá? Depois de 2 anos, tá certo? Então, o que eu tô querendo dizer sobre o seu rendimento é assim, vamos supor que você pegou R$1.000, colocou no Tesouro Direto, deixou lá 2 anos, depois de 2 anos esse R$1.000 virou, por exemplo, R$1.200. Estou chutando aqui, bem chutando mesmo, fazendo uns exemplos de cabeça. Você não vai pagar o imposto de renda sobre R$1.200. Você vai pagar o imposto de renda apenas sobre o seu lucro, que foi de R$200.
tá? Tá claro? Tá certo? Se tiver mais dúvida, pode perguntar aí. Mais alguma dúvida? Então, voltando aqui na renda variável. Então, você tem aqui essa diferença que eu falei para vocês. A diferença entre ações e fundo de ações é que no fundo de ações você vai colocar o dinheiro no fundo e lá vai ter uma pessoa para administrar para você. E ações, você mesmo vai ficar comprando e vendendo. Agora, o que são ações? O que são fundos de multimercado? Fundo de multimercado é o seguinte: você vai colocar o dinheiro no fundo, como se fosse um fundo de ações, a mesma ideia. Só que aqui, ao invés dele ter apenas ações, ele vai ter também outros produtos financeiros atrelados, como, por exemplo, debêntures, CCDB, enfim. Ele pode ter fundos de investimento, não, fundo de investimento imobiliário não vai, mas ele pode ter CRA, CRI, que são várias letrinhas aí que eu estou falando agora, mas são vários tipos de produtos financeiros que eles vão colocar dentro desse fundo e vão distribuir o dinheiro desse fundo dentro desses produtos financeiros para ter o melhor rendimento possível. Tá bom? Então, essa é a ideia dessa renda variável. Vamos supor que você resolva comprar ações, certo? Aí, como que você vai fazer para comprar essas ações? E quais ações ter? Qual que são geralmente recomendações que se faz? Quando você vai fazer investimentos para longo prazo em ações, o que eu estou querendo dizer investimentos a longo prazo? Tem duas maneiras de pensar ações. Você pode pensar ações a médio e longo prazo, tá certo? E pode pensar em ações a curto prazo. Como a gente está pensando a médio e longo prazo, a ideia de você ter ações é você tentar comprar o mais barato possível e sempre acumulando esses valores em ações para você ter uma coisa chamada, que nós chamamos de... Nossa, me fugiu a palavra, meu Deus do céu. Dividendos. Essa é a palavra. Para você ter dividendos. O que é dividendos? Quando você compra uma ação, você se torna dono de um pedacinho de uma empresa. Então, para entender isso rapidamente, imagina assim, vamos supor que eu, Lucas, resolvo abrir uma loja. E eu vou abrir uma loja de calçados. Só que eu não tenho dinheiro para abrir uma loja. Então, eu faço o seguinte, eu chego para 20 pessoas, tá ok? E falo assim, olha, eu vou pegar, e essa minha loja, eu tenho aqui, eu pego 20 pessoas e falo assim, eu faço o seguinte, eu quero que essas 20 pessoas se tornem meus sócios. Então, eu pego a loja, divido 50% para mim e 50% dividido em 20 pessoas. Cada um fica com um pedacinho dessa loja. Aí, conforme vai tendo lucro, eu pego 50% do lucro, eu pego um pedaço do lucro para mim e um pedaço desse lucro eu divido entre as pessoas. Por isso que se chama dividendos. Eu divido o lucro entre os acionistas. Quem são os acionistas? Aqueles que têm poder sobre a loja, ou seja, que também são donos da loja, tá? Então, quando você pensa a longo prazo, você vai trabalhar com dividendos. E aí, o que acontece? Você tem que escolher empresas que pagam bons dividendos. E como escolher empresas que pagam bons dividendos? Aquelas empresas que dão bons lucros. Então, empresas que dão bons lucros e que você sabe que sempre a ação vai valorizar, são empresas de bancos, dos grandes bancos conhecidos, são empresas petrolíferas, desde que não tenha alto grau de corrupção, como aconteceu recentemente, era uma das empresas que mais se pagava dividendos. Empresas de metalurgia. Então, para você ter uma ideia, existe um site chamado dividendos.com.br, lá ele vai, chama dividendos.com.br, lá ele vai listar para você quais são as empresas que estão melhor pagando dividendos, tá certo? E esses dividendos podem acontecer mensalmente, então tem muitos bancos que pagam dividendos mensalmente, então todo mês eles colocam um dinheirinho na sua conta. Tem empresas que pagam dividendos trimestralmente, ou seja, cada vez que fecha o balanço da empresa, cada trimestre ele vai lá e deposita um dinheiro para você na sua conta.
E tem empresa que paga dividendos anualmente, tá? Algumas a cada semestre, enfim, cada uma tem uma política, mas o que importa é que elas pagam. Então, isso é uma forma de ganhar dinheiro com a ação, por dividendos. A outra forma de ganhar dinheiro com a ação é você ver quando ela está, fazer uma análise, você vê se a ação está cara ou está barata, você compra ela mais barata e vende ela mais cara. Essa é uma das opções, tá? Uma das primeiras opções que tem. E aí, pessoal, quando eu falo em comprar ação, vamos pensar o seguinte, para entender isso bem bacana, eu gosto do seguinte exemplo. É um exemplo bem bacana. Vamos supor que um belo dia você resolve, fala assim, eu vou para a praia. Só que lá na praia, como eu não estou com muito dinheiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar um pouco do meu tempo na praia e um pouco do meu tempo eu vou vender cerveja na praia para pagar a minha estadia lá. Por exemplo, tá? Aí você faz o seguinte, você leva um isopor da sua casa, passa no mercado, compra um monte de latinha de cerveja, gelo, deixa gelar e leva. Lá no mercado, vamos supor, eu não sei quanto custa a cerveja, que eu não sou muito fã das cervejas tradicionais, então você fala assim, eu estou pagando R$2 a cerveja no mercado. Não me julguem se é um valor alto ou baixo, tá, pessoal? Estou só dando um exemplo. Você pagou R$2 a latinha da cerveja. E aí você chegou lá na praia e você está vendendo a 8, que seja, ou 10. Ou seja, você comprou um produto por um valor menor, por um valor baixo, e está vendendo esse produto por um valor mais caro. Isso é investir. E aí, nesse caso, você está investindo em ação. Você está comprando uma ação que esteja barata e vendendo em determinado momento que ela esteja mais cara. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, na época do impeachment da Dilma, naquele mês, as ações da Petrobras, elas chegaram a valer R$4,50, R$4,60. R$4 cada ação, tá? Então, você pode arredondar aí R$4,50. R$4,50 cada ação. Hoje, as ações da Petrobras fecharam a mais de R$30, 2 anos depois. Então, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, o que acontece? Você pode comprar a ação no momento que ela está mais barata e falar assim, tá, quando essa ação chegar num preço 2 vezes maior, ou 50% maior, ou 20% maior, eu vou lá e vendo e recebo o meu lucro. Essa é a ideia de comprar ação. É como comprar e vender qualquer coisa. Você compra mais barato e vende mais caro. Quem é comerciante, que são chamados atualmente os empreendedores, na minha época eu era moleque, chamava apenas de comerciantes, é isso que eles fazem. Eles compram mais barato do produtor e vendem mais caro para as pessoas e tem o seu lucro no meio do caminho. Trabalhar com ação, uma das maneiras, tem outras maneiras, que eu vou falar especificamente um dia, é essa daí. Então, hoje, vamos só recapitular aqui rapidinho para a gente poder fechar. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu tenho mais 10 minutos, tá bom? Então, hoje funciona assim. Como que a gente faz para ter uma ideia para você montar uma carteirinha? Se você for uma pessoa com um perfil mais conservador, a ideia é sempre assim, você coloca a sua idade, coloca o valor de 80 como referencial e subtrai a sua 80 de 37. 80 da sua idade, no meu caso, minha idade é 37. Esse percentual é um percentual que eu coloquei em renda variável, tá? Aqui. E aí, eu chamei esses 43 de 43%, então o que falta para 100 é 57%. Esses 43 eu coloquei em renda variável e 57 em renda fixa. Isso aqui eu chamei de perfil conservador. Por que conservador? Porque eu tenho um percentual maior em renda fixa. Se eu quiser um perfil mais agressivo, tem uma agressividade maior, ou seja, eu coloco um percentual maior em renda variável e um percentual menor em renda fixa, tá? Que a gente chama de perfil mais agressivo. E são esses dois perfis que você tem, mais agressivo e mais conservador. Aí você pode ter escalas, quem é muito agressivo, quem é muito conservador, tanto faz. Você tem 2 grandes grupos e ali dentro você coloca o gradiente que você quiser, tá certo? A escala de cor, quem é mais, quem é menos, do jeito que você achar melhor. Pode achar que há várias teorias. A grosso modo, e que funciona muito bem para mim, é dessa forma que eu entendo perfeitamente bem e as coisas funcionam bem para mim assim. Eu estou ganhando dinheiro dessa forma até hoje. Então, vamos lá. Aí eu falei para vocês um pouquinho sobre risco e retorno. E falei, quanto maior o risco, maior o retorno.
Quanto menor o risco, menor o retorno. O melhor exemplo que eu dei para vocês disso foi de ação, que você tem em ações alto risco, porque ela pode oscilar o valor dela, tá certo? Só que devido a ser alto risco, você tem altos retornos, tá certo? A probabilidade de altos retornos, como eu falei para você. Então, para vocês terem uma ideia, as ações da Petrobras em 2016 chegaram a valer R$4, tá certo? Eu esperei para ver se aquilo não ia virar R$1. Um tempo depois eu consegui juntar um dinheiro e comprei a R$16. Só para vocês terem uma ideia. Comprei a ação a R$16. Depois ela continuou subindo. Eu comprei a 22, tá certo? E aí, como estava muito instável politicamente, eu vendi recentemente a R$28. Então eu comprei a 16, comprei a 22 e vendi a R$28 a ação. Isso é verdade, tá? Esse exemplo é um exemplo meu que eu fiz recentemente, tá certo? Então, assim, ganhei uma graninha só observando Petrobras, tá? Nada demais, tá certo? Tem outros tipos? Tem um monte de ação aí, tá bom? Um monte de ação que a gente pode trabalhar. Mas são esses dois que eu peguei como principais, tá? Aí, outro tipo... Aí, quando eu falei em investimento com carteira para vocês, então a gente colocou aqui, eu montei uma carteirinha conservadora, coloquei um percentual de renda fixa, um percentual de renda variável, coloquei o total. Aí a gente montou um exemplo, e esse exemplo foi uma pessoa que ganha R$3.500 para fazer o investimento ou poupar 15% ao mês, tá certo? Isso aqui é ao mês, não falei para vocês, mas a ideia é de ao mês. E aí o valor investido vai ser 15% desse valor dela que ela recebe. E ela vai colocar aqui um percentual, que é 55% em renda fixa e 45% em renda variável, e simplesmente fiz uma tabelinha para como você faz para fazer esses investimentos ao longo de 9 meses, aí começando do 0 até o 8. Certo? Essa é a ideia. Você só precisa ter disciplina. Ah, mas eu não tenho dinheiro para investir. Tem, se organiza que você tem, tenha certeza. Certo? Faça uma organização financeira que você tem. Aí nós falamos um pouquinho da carteira de renda fixa, Tesouro Direto, LCA, LCI, Fundo Garantidor de Crédito, como ele funciona, passei alguns exemplos para vocês, explicamos aqui. Depois eu falei da carteira de renda variável, tá certo? Então foi isso que nós brincamos hoje, foi isso que eu falei com vocês hoje, tá bom? Aí na próxima aula, a gente vai, eu vou abrir um pouquinho mais para vocês o que significa LCA, LCI e um pouquinho de outros investimentos. Tá certo? Em renda fixa. Quando tiver mais, para vocês já irem criando metas nessas rendas fixas, como eu falei para vocês. Porque eu não recomendo começar diretamente com ação agora. Ou tá um período bom para comprar ação? Tá. Se você sabe como funciona, beleza. Se você não sabe, aguenta um pouquinho mais aí, que daqui mais ou menos umas 4 aulas eu vou estar falando mais de ações para vocês, dar alguns exemplos, mostrar os gráficos, mostrar como que você faz para ter uma ideia de quando comprar, quando vender e tudo mais, tá certo? Mas espera um pouquinho, a gente vai ter um período bom aí para entrar em bolsa de valores, mas tenham paciência para não perder dinheiro. E eu falo isso para vocês porque eu já perdi dinheiro em bolsa de valor, tá? Por ansiedade, tá certo? Já perdi, não sabia como funcionava, entrei e perdi. Então, já passei por isso. Como já passei por isso, acho que eu tenho um pouquinho de autoridade para poder falar para vocês como funciona, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado por hoje. Perguntar para a Isabela aqui, tem mais alguma pergunta? Não, não tem. Gente, muito obrigado por hoje, então. E até a próxima terça-feira. Ou quarta-feira, vai depender do meu dia do trabalho, tá bom? Valeu, gente. Abração. Tchau, tchau.